Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre livros. Então vamos ver, hoje eu vou dar sugestões, livros que eu já li e livros que eu estou lendo. Espero que vocês gostem. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, que eu já li, terminei ele, é maravilhoso. É um livro por dia. Tá? É sobre a Shakespeare & Company, que está localizada em Paris. É um livro maravilhoso, conta toda a história da livraria Shakespeare e assim, ó, ele fica à beira do Sena, perto da Catedral Notre Dame, né? Então George Whitman foi que fundou, o pai dele começou e ele mais ou menos diz assim, ó, cada estudante que era escritor, que queria ser escritor, chegava lá e não tinha dinheiro. Então ele dava um quarto para morar, mas o que acontecia? Esse estudante tinha que ler um livro por dia. Esse era o pagamento que o estudante tinha que dar. Então o que mais me chamou a atenção é que eu adorei o livro e fui até a Shakespeare & Company. Fui até lá, fiquei maravilhada, gente, com tudo. Eu fiquei emocionada, eu tinha a impressão assim que eu estava dentro do livro. E na parte de cima tem um piano, onde as pessoas que chegavam assim, aleatórias, e começavam a tocar piano. É algo assim maravilhoso, é algo que eu não sei nem explicar, mas valeu a minha viagem até lá. Esse é um livro que eu recomendo. Eu custei achar, foi encomendado em São Paulo, mas eu recomendo. É da Casa da Palavra. O outro livro, o segundo livro que eu vou recomendar para vocês, para quem adora sapatos, quem ama sapatos, que muitas mulheres adoram, amam de paixão, é Do Tornozelo para Baixo, da Raquel, deve ser, Bergstein. Tá? É da Casa da Palavra também. E esse aqui é a história dos sapatos e como eles definem as mulheres. É maravilhoso. Eu fiquei sabendo coisas que eu não sabia que existiam no sapato. A presilha, a lingueta, que a gente chama de lingueta, mas não é lingueta, é um outro nome que agora eu perdi aqui, eu não consegui achar. Mas assim, ó, o que o sapato diz da pessoa? Conforme o sapato que tu está, se ele está sujo, se ele não está sujo, se ele está lustroso, se ele não está lustroso, os especialistas conseguem definir a pessoa, o estilo de sapato, o tipo de sapato. É maravilhoso para quem ama sapatos. Então eu recomendo este livro aqui. Bom, esse é o terceiro livro que eu vou mostrar para vocês e vou dizer para vocês o seguinte: eu adoro livro, amo livros. Então assim, nós temos duas brigas na minha casa. Primeiro é que eu compro muito livro e segundo é que eu compro muita roupa que eu adoro. Então, assim, é o meu escape. Mas este livro aqui é do Ivan Martins, que ele escreve na época, todo mundo acho que conhece as crônicas dele, e é Alguém Especial. São crônicas de amor, sexo e outras fatalidades. É da Bem-Virá, tá? É um livro que fala sobre o amor, sobre o relacionamento homem-mulher. Então ele diz assim coisas que tu diz, é verdade, isso acontece mesmo, né? Então aqui ele diz assim, ó, isso não acontece apenas com as mulheres, não dói menos nos homens. Então o que acontece com uma mulher que ela fica frustrada, depressiva por alguma coisa, com os homens também acontece. Então ele fala assim, ó, não é nada fácil para os homens, talvez demore um pouco mais, mas chega da mesma forma. E os homens, acredite, não estão preparados para as situações que acontecem no casamento ou nos relacionamentos. Embora não pareça, embora a generosidade das mulheres sempre proteja os homens. Quer dizer, até hoje, pleno século XXI, as mulheres, por incrível que pareça, ainda protegem os homens e eles adoram e eles são mimados, né, gente? Então, ó, vale a pena ler, é sobre relacionamentos, é bem interessante. É muito interessante, principalmente quem está casado já há mais tempo, né? Eu recomendo esse aqui, muito bom. Agora, esse aqui é o quarto livro que eu recomendo, eu já li. Todos esses que eu mostrei para vocês eu li todinho. É do Walter Risso, que é O que Toda Mulher Deve Saber sobre os Homens, né? A afetividade masculina. Gente, olha que amor, ó. Os homens também têm coração, não são só as mulheres. Os homens também têm emoção, os homens também choram. Então, assim, apesar de tudo, olha só o que ele descreve aqui, ó. Muitas sociedades que na aparência mostram-se patriarcais escondem por trás, né, uma organização familiar
claramente matriarcal, maternal, em que o poder psicológico reside nas matronas e o econômico no homem. Quer dizer, por incrível que pareça, as mulheres dentro de casa mandam bastante e o homem é a parte econômica, né? Então ele manda na parte econômica, mas dentro da casa quem manda é a mulher. Esse banquinho vai ficar aqui, essa almofada vai ficar aqui, esse abajur vai ficar aqui. É aqui que tem que ser. O homem fica bem mais estressado se tiver que morar só, principalmente quando há uma separação. Quando há uma ruptura num casamento, o homem costuma, para ele se adaptar mais, ele custa bastante. Que é por isso que acontece assim, o homem termina um casamento, logo em seguida, passa 2 meses, às vezes nem isso, né? Já arranja outra mulher, porque é para substituir a parte maternal, toda aquela parte feminina para ele, né? Então, vale a pena, recomendo. Agora, o 5º e o 6º livro que eu vou mostrar para vocês, assim, como boa geminiana, eu não posso ler um livro só, eu leio 2 ao mesmo tempo. Num momento e outro no outro momento. Esse aqui é do Augusto Cury, sobre ansiedade, né? Como enfrentar o mal do século. Olha, sinceramente, assim, não é um livro que eu gostei muito. É um livro um pouquinho mais complexo, sobre neuras, fala mais, assim, sobre síndromes, mas, assim, não é um livro muito light pra gente ler. Não é um livro muito claro, não é uma escrita clara, mas é um livro pra gente saber bastante sobre ansiedade dos dias de hoje, né? Então a síndrome do pensamento acelerado é o que a gente faz hoje em dia. Mas eu estou lendo ainda, não consegui terminar, mas quem quiser se aventurar, pode se aventurar, tá? Esse é da editora Saraiva. E o outro que eu estou lendo, que eu estou amando, é o Budismo na Mesa do Bar, né? É do universo dos livros, é sensacional. O primeiro capítulo, eu comecei a ler, falava muito sobre meditação. Eu digo, meditação, fala meditação, não vou gostar, que é um livro muito religioso, mas não tem nada a ver. Depois a gente começa a ler o livro, ele muda completamente, é sensacional. Esse eu não consegui marcar nada porque eu comecei a devorar, mas tem uma frase aqui que eu achei bem interessante, né? Aí diz assim, ó, para criar uma sociedade baseada na coragem e na gentileza, precisamos mudar o hábito de pensar sempre em mim, no eu. Então assim, ó, é maravilhoso. Esse aqui eu tô gostando muito, mas eu adoro Odisseias, principalmente quando dizia assim pra mim, não tem, tá esgotado. Ah, eu dou um jeito, mas eu arranjo. Então tá. Esse livro eu recomendo bastante, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Kissing you's like licking a lemon. You're so sour, it's sweet. You got a heart like a wild cat. If you love me, I really don't know. But I got a heart like a steel trap. I'm never gonna let you go.